Abra sua palavra no profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 10. Jeremias 29, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, os trazendo de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispenseis, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém? Vamos orar? A palavra fala de uma busca, de uma oração, e de buscar a Deus de todo o coração. Eu sei que o louvor é impactante, nós estamos na presença de Deus, mas eu sei que muitas vezes nós entramos aqui atribulados, angustiados, feridos, decepcionados, às vezes fracos. Mas a palavra está dizendo: se nós o buscarmos em oração, Ele será achado de nós. Ele se revelará a mim e a você. Eu quero convidar você a orar, a fazer uma oração, não como uma oração rotineira, não como uma oração de mais uma oração, mas aquela oração que brota do coração. Então eu quero te pedir, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça nesse momento e faça essa oração. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça.
em todo tempo. Tu és tão, Jesus, que nós temos. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, amém. Os planos de Deus para a minha vida. Os planos de Deus para a minha vida é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Baseado nesse texto. Os planos de Deus para a minha vida. A gente viu esse texto aqui. O plano, Deus tem um plano, Ele tem propósito em tudo que existe, em tudo que acontece. Quando a gente vê na Bíblia o ensino geral, afirma que Deus está na condução de todas as coisas, para que tudo seja cumprido. Então nós podemos afirmar que neste momento agora, o plano de Deus está sendo concretizado. Como? Porque você está aqui na casa dEle, você está aqui adorando, você está aqui buscando, você está aqui na presença de Deus. O plano de Deus não é algo distante da nossa experiência, da nossa vida, não. Ao contrário, Deus inclui a nossa vida nos seus planos, para que o plano dele seja com sucesso. Esse texto que nós lemos aqui, fazia uma parte de uma carta do profeta. O profeta também enviava a carta. Jerusalém havia sido roubada, saqueada, destruída pela Babilônia. E agora foram levados cativos. Mas Deus, com o seu plano, está mostrando para todos que Ele ainda continua no controle. Porque mesmo levando pessoas ao cativo, mesmo pessoas sendo mortas, Deus deixou um profeta na ruína, que estava em Jerusalém. No meio dos escravos tinha um profeta chamado Ezequiel, que estava profetizando à beira do rio Quebar. E dentro do palácio babilônico havia um outro profeta, que era Daniel. Deus continuava exercendo assim o seu plano. Mas nessa carta, o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito, vai trazer à memória o porquê de tudo aquilo aconteceu. O porquê aquilo estava acontecendo. A palavra fala que ele escreveu essa carta no intuito de fazer lembrar da promessa do plano de Deus, que quando se completasse 70 anos, eles veriam de volta, eles seriam libertos, e Deus assim cumpriria a promessa, que eles seriam levados cativos, mas que retornaria. Deus cumpriu a sua promessa, assim como ele disse que ia acontecer. Babilônia foi conquistada 70 anos depois pelo rei Ciro da Pérsia. E a palavra fala que Ciro, inspirado pelo Espírito, libertou todo o povo. Ele permitiu que os israelitas voltassem para Jerusalém. Então essa palavra aqui que o profeta estava escrevendo para o povo, se cumpriu. E nós precisamos nos lembrar dessa noite, que Deus cumpre a sua palavra, que Deus cumpre os seus planos, que Deus cumpre a sua promessa. Esse texto, quando fala aqui do profeta Jeremias, reforça a nossa confiança, sabe? Porque nós sabemos que Deus deseja o nosso bem. Ele até permite situações, muitas vezes contraditórias, que nós paramos para imaginar, e falamos até: será que Deus me ama? Ele, sem sombra de dúvida, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. E Deus tem estabelecido que naquele cativeiro haveria um tempo, mas que lá naquele lugar, passando por tudo aquilo, aquele povo aprenderia a orar, aquele povo aprenderia a buscar, aquele povo entraria na presença de Deus. Será que às vezes não é assim? Quando as coisas apertam, quando nos faltam força, quando a tribulação chega, quando as coisas estão contrárias, os ventos estão contrários, a gente parece até que ora mais, a gente até parece que lê mais a Bíblia. Então para o povo israelita era um momento difícil, era um momento que parecia que Deus não se importava com eles, parecia que Deus não estava tendo o controle de nada. Às vezes parece assim, parece que Deus não se importa,
Parece que Deus não está nem aí para a nossa vida, que Ele não vê o nosso sofrimento, a nossa lamentação. Mas deixa eu te dizer, apenas parece. Deus quer o nosso bem. Ele jamais intentará contra a nossa vida o mal, porque a palavra fala que Ele nos amou primeiro e Ele nos ama profundamente. E por nos amar, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida. Só que é o seguinte: se Deus tem um plano para você, para mim, a gente precisa entender que existe um tempo e existe uma espera. Culto das 5 horas, o pastor Wilson falou aqui sobre o tempo de Deus e o tempo dos homens. Aconselho você depois assistir no YouTube. Então, se Deus tem para mim planos, existe um tempo, existe uma espera. E esperar não é fácil. Vivemos num tempo onde tudo acontece com rapidez. As pessoas estão dispostas a pagar para não esperar. A sociedade que nós vivemos hoje é imediatista. Nós vivemos na época do instantâneo, do macarrão instantâneo, do micro-ondas que bota lá, piu, já cozinhou. Nós queremos comida fast food, já pronta para comer, sair correndo. Nós vivemos nessa época, onde até mesmo quando nós estamos lá assistindo o filme, começa a vir aquela tela rodando, você fala, não, a internet está lenta, que a gente não consegue esperar. Nós vivemos então nessa geração que não consegue ser paciente. E por não saber esperar, nós ficamos ansiosos, ficamos afobados. Fazemos tudo para poder o quê? Ganhar tempo. Mas e quando as tribulações vêm? Quando as tribulações chegam, achamos que todas as nossas orações têm que ser respondidas agora, no imediato. Deus tem que resolver agora, porque eu estou no aperreio. Entretanto, a maioria das vezes acontece que nós nos desesperamos de tal maneira e queremos o agir de Deus agora, quando na verdade Deus quer nos ensinar através dessa adversidade que nós estamos passando. A Bíblia nos declara que grandes homens tiveram que aprender a esperar. Quando a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 5, Hebreus capítulo 6, versículo 15, diz que assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Depois de esperar com paciência, a palavra fala, obteve Abraão a promessa. Como assim? Como Abraão esperou a promessa? Deus fez uma promessa para Abraão, ele tinha um plano para Abraão. Abraão, você vai ter um filho. E quando Deus falou com Abraão, lá em Gênesis no capítulo 14, disse, olha, você vai ser um pai de multidões, eu vou te dar filhos. Abraão tinha 75 anos no capítulo 12. Mas quando a promessa foi se cumprir, foi no capítulo 21. Abraão tinha 100 anos. Muitas vezes a gente pega o texto, vai lendo, pensa que aquilo ali foi no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês. E Abraão aprendeu a esperar com paciência. Foi um período de espera de 25 anos. Tu já ora hoje e já quer ter a resposta amanhã. Se está na Bíblia é para nós aprendermos. O seu filho, o filho de Abraão, Isaac, esperou 20 anos para que a sua esposa Rebeca pudesse gerar filhos, porque Rebeca, a palavra fala que ela era estéril, mas a Bíblia declara em Gênesis no capítulo 25, no versículo 21, que todos os dias Isaac orava por Rebeca, 20 anos orando por um filho. Eu conheço uma senhora, ela orou pelo esposo 46 anos. E esse esposo dela sempre ia para a igreja. Geralmente era culto de ceia, culto da virada, culto dos pais, aqueles cultos festivos. 46 anos essa mulher era crente já. Ela tinha 60 e poucos anos, mas o seu esposo não era, 46 anos. E um dia do nada aquele homem entregou a sua vida. 46 anos, eu digo, meu Deus, quanto tempo orando. E aquele esposo entregou a sua vida. Aquele homem se rendeu a Cristo Jesus. Aquele homem aprendeu a ser o discípulo do Senhor, foi batizado.
começou a ficar frequente na igreja. Um ano depois ele morreu. Como, pastor? A mulher orou 46 anos. Mas é assim. Mas pelo menos ele morreu, mas morreu com Cristo. Eu faço a pergunta: quanto tempo você está orando mesmo? Que você já está murmurando, lamentando? Será que não é muita lamentação para pouco Jeremias que você é? A gente vê aqui, Jacó, quando fugiu da sua casa, ele passou 20 anos para poder voltar, fugido, porque havia feito uma mentira, pegado uma bênção que não era dele. Ele mentiu para o seu pai, ele fez conflito com o seu irmão, criou confusão dentro de casa, e por causa disso fugiu da sua casa. Passou 20 anos fugido. Depois de 20 anos ele retorna para fazer as pazes com seu irmão. 20 anos. Há quanto tempo você tem fugido do problema mesmo? Deus resolva aí. Sabe, quem não sabe esperar vive desespero. Uma pessoa desesperada perde toda a expectativa de conseguir vencer, porque ela não quer esperar, não adianta esperar. Muitas pessoas estão assim apressadas, porque já vê o futuro frustrado, não vê qualquer impossibilidade, porque a espera para ela é sinal que Deus não está abençoando. A espera para ela é sinônimo de derrota, mas a espera não é um sinal de derrota, não. A espera não é por falta de fé, não, mas faz parte da operação de Deus nos seus planos para operar em nós fé, perseverança, porque a espera nos amadurece para que possamos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Está lá no Salmos de número 40. Só que nesse período de espera, a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? Vamos lá, Deus. A gente tenta dar uma ajudinha para Deus, porque a gente quer resolver. Então nós precisamos ser pacientes e aprender a esperar. Não podemos desistir nesse momento de espera. Porque Deus não respondeu, porque Deus não agiu, eu vou lá ajudar a Deus, eu vou resolver o problema. Não. Lembre-se do que está escrito em Salmos 34. Os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Mas pastor, até agora eu não vi nada acontecer, eu estou na espera. E o pior, Deus está em silêncio. Nós precisamos entender que o silêncio de Deus é precioso. Sabe por quê? Porque é durante esse tempo de espera e de silêncio de Deus que a nossa alma é tratada. Porque carregamos feridas, frustrações, nós carregamos o nosso agir com as nossas mãos, nós empurramos mesmo os pés pelas mãos mesmo. Nós queremos ver a resposta, nós queremos viver o tempo da promessa, nós queremos viver o tempo do Senhor, e Deus está dizendo: espere, tem um tempo. E o que eu devo fazer nesse tempo de espera? Salmo 27, versículo 14. Anima-te, espera, pois, no Senhor, e fortaleça o seu coração. A palavra fala: você está esperando? Anime-se, espere, pois, no Senhor, fortaleça o seu coração. Se nós confiarmos no Senhor até o fim, Ele não deixará que a gente tropece, Ele vai nos livrar de grandes problemas, porque a gente não pode agir por conta própria. Nós devemos esperar em Deus, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. O profeta Isaías chegou para o povo e falou: olha, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem um outro olho viu um outro Deus, além daquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está falando com você: espera, ainda não é o tempo. Por mais que você está dizendo: eu estou preparado, está pronto, está tudo pronto, Deus está dizendo: ainda não. Tem algo que precisa ser tratado, tem algo, não é no seu tempo. Deus não está adiantado, Deus não está atrasado, não. Todas as coisas estão determinadas no tempo do Senhor. Então, se você quer viver os planos do Senhor na sua vida, aprenda a esperar
o tempo dele. Se Deus tem planos na minha vida, existe uma jornada, existe uma coisa chamada aqui, a palavra da moda, processo. Ninguém pode querer viver os planos de Deus sem passar pelo processo. Ninguém. Da promessa, da palavra, ao cumprimento da promessa da palavra, existe um caminho, existe uma trajetória, existe um processo. Desde o início da palavra liberada do coração de Deus para mim e para você, para que essa palavra se cumpra, existe uma jornada, a trajetória, o processo. Quando a gente olha para a Bíblia, todos os homens, mulheres de Deus passaram por essa realidade. Veja, Deus tem um plano para cada um. Quando a gente olha lá Davi, da palavra profética de Samuel ungindo a Davi, até ele ser rei em Jerusalém, Davi precisou enfrentar Golias. Davi precisou fugir de Saul. Davi precisou se fingir de louco na frente do rei Abimeleque. Davi precisou se esconder numa caverna de Adulão. Existe um tempo, existe um processo, uma jornada, mas a palavra foi liberada. Mas os planos de Deus, para que Davi fosse rei, ele precisou passar por tudo aquilo. Da saída do Egito à terra prometida, Josué teve que atravessar um deserto com gente rebeldes. Da palavra que Jesus ouviu lá no batismo do Rio do Jordão, até a sua crucificação, Jesus passou 40 dias antes num deserto, sozinho, sendo tentado. Olha os homens que a Bíblia fala. O plano de Deus para Abraão era ele ser pai de multidões, era ele ter um filho, mas lá na frente tem um Moriá esperando Abraão sacrificar o seu filho. Estava nos planos do Senhor. Para Josué, que Deus levantou após Moisés para liderar o povo na terra prometida, forte, corajoso, eu sou contigo, ninguém te resistirá. Pouco tempo depois tem uma muralha, onde ele teve que andar 7 dias em silêncio, para que aquela muralha fosse conquistada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você tem enfrentado muralha, você tem reclamado demais, você tem bradado demais. Tem momento que é para a gente clamar, mas tem momento que é para a gente saber esperar o agir de Deus. 6 dias, eu paro para imaginar um povo arrodeando a muralha lá, calado, silêncio. Mas no último dia, daquelas 7 dias, houve um grito, houve uma libertação. Para Jacó, teve um val chamado de Jaboca, onde ele lutou com o anjo. Era o plano de Deus, era o processo de Deus, para que lá na frente ele visse uma escada com anjos descendo e subindo. Para Daniel tinha uma cova, mas lá na frente ele veria a resposta do anjo, dizendo que ele era um filho amado. Para Sadraque, Mesaque e Abednego tinha uma fornalha nos planos do Senhor, mas nos planos do Senhor, naqueles planos ali, naquela fornalha, existia o quarto homem lá dentro com eles. Para Jeremias, tinha uma casa, tinha um oleiro onde ele veria como os Deus trata as suas nações. Mas também tinha um muro chamado de lamentações. Para Ezequiel, levado cativo como escravo, tinha um rio sujo, onde ele pegava massa para fazer tijolo. Mas na sua visão, ele viu um rio que saía do trono de Deus. O processo é assim. A gente não entende por coisas que tem que passar. Para o profeta Elias, que foi levantado por Deus, tinha 450 profetas de Baal e ele sozinho. Mas além desses 450 profetas de Baal, era plano do Senhor, mas tinha a resposta vinda por meio do fogo caindo do céu. Para Eliseu, cercado por exércitos inimigos, trazia para o seu servo incredulidade, mas ele orou: Senhor, abre os olhos do meu servo, e ele viu carros e cavaleiros de fogo. Era o processo. Para Abacuque faltava ovelhas, faltava a fruta na videira.
mas para ele tinha alegria de saber que ele estava salvo. Eu não sei o que você tem passado. Pedro passou por um período de negação, mas na ressurreição ele tem um recomeço, ele tem uma nova oportunidade. João, era plano do Senhor levar ele preso para a ilha de Patmos, mas lá ele viu o trono de Deus. Paulo passou por açoites, passou por naufrágios, prisão, mas ele compreendeu que em meio a tudo isso, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não está entendendo que aquilo que você está passando é plano de Deus para forjar o seu caráter, para acrescentar na sua vida força, vigor, ânimo, coragem, fé. Você não está entendendo que tudo aquilo que você tem passado é permissão de Deus para que você tenha nesses momentos experiências maravilhosas. Mas pastor, eu estou sendo atribulado. É adversidade, é lutas, pastor, é deserto, é tempestade. A gente começa a dar nome. É a ansiedade que está na minha vida, é a depressão, é a fraqueza, é o meu vício, é a minha família destruída, é o meu pecado, é a minha falta. Mas em meio a tudo isso que você está vivendo, que faz parte do processo, lembre-se do que está escrito em Salmos de número 23, no versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, é uma certeza, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá, darão ao meu lado. Você está entendendo? É nesses momentos que a gente compreende o favor de Deus, é nesse momento que a gente vê a mão de Deus de maneira tão minuciosa, tão poderosa, tão maravilhosa. Tire os seus olhos das circunstâncias, daquilo que você está passando. Comece, chegou o tempo, é o tempo mesmo de você começar a cantar, saber que Deus está no controle de todas as coisas. É melhor ter meu barco a pique, quase afundando, mas eu saber que Jesus está dentro do barco, porque eu sei que não vai afundar, vai balançar, vai causar medo, eu vou ficar temeroso, mas Jesus está no barco. Ei, Jesus, ajuda-nos. Mas e se ele não estiver no barco? Calma, a palavra fala que ele vem ao seu encontro dizendo: não temas, sou eu, o teu Deus. Os planos de Deus têm uma jornada, tem um processo. Pelo que você tem passado? O que te trouxe aqui? Sabe, se o plano de Deus tem um tempo, tem uma jornada, tem um processo, a vida vai te preparar para aquilo que Deus deseja. E a vida está te preparando. A vida está... Mas pastor, você não conhece nada da minha vida. Tem uma pergunta que eu amo quando eu estou conversando com pessoas. Me conta a tua história. Me conta a tua história. Ah, pastor, sofri abusos, meu pai me deixou, minha mãe eu não conheço. Sabe, cada um tem uma história marcante em sua vida, que traz marcas de feridas, de frustrações, palavras que foram liberadas de maldição, palavras que até hoje me fizeram parar o ministério. Sabe, situações que me fizeram meu coração ser amargo, não ter credibilidade pela igreja, pelos homens, pelas mulheres de Deus, por coisas que eu vivi em ministérios, casamentos que são muitas vezes destruídos, há crises instaladas, vícios que nos prendem, que nos carregam cada vez mais para o abismo. São situações que cada um aqui tem de diferentes formas. Isso nos faz ser muitas vezes uma pessoa vacilante, fraca, amargurada, frustrada, desanimada, que a gente não acredita em nada, não merece nada, porque a gente é pecador, miserável, pobre, cego, nu. Não queremos viver aquilo que Deus tem, porque se a gente mesmo, parece que a gente nasceu para sofrer, a nossa vida é sofrida. Eu vi o mundo para sofrer, é tanta dificuldade, é tanta luta, que eu não vejo esperança. Mas nessa noite o Senhor te faz lembrar essa palavra, que os pensamentos dele é diferente do seu, que os pensamentos que ele tem sobre você é de paz, para dar um futuro. E ele fala, e uma esperança. A vida tem preparado você para aquilo que Deus deseja. Esses homens que eu falei aqui, essas mulheres,
alcançar o cumprimento da palavra, viver os planos de Deus, mas antes tiveram que passar pelo desafio do processo, tiveram que enfrentar lutas, tiveram que enfrentar desertos, tempestades, situações. E nós como cristãos, você como cristão não pode querer viver a glória do Senhor sem passar por isso, sem passar por essa trajetória, pelo processo, sem passar situações muitas vezes adversas. Meu Deus, quantas vezes eu orava, o Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, até o momento, deixa eu abrir um parênteses, até o momento que a porta do emprego fechou. Eu era pastor em uma congregação e não tinha oferta salarial, não tinha oferta missionária, não tinha nada, era pastor voluntário, integral, estava ali, e não trabalhava nada. E eu sempre orava muito Senhor, Senhor é o meu sustento, Senhor, eu dependo de Ti. Mas quando as coisas apertou, meu irmão, um ano sem receber salário, um ano sem receber oferta nenhuma, eu não recebia nem cesta básica, nada, e a minha vida estava lá todos os dias, entregue naquele altar. Eu pregava da mesma maneira, com o mesmo vigor, com a mesma força. Muitas pessoas não sabiam o que eu estava passando, mas eu estava lá. Foi um ano assim, mas eu tive que aprender o que é viver na dependência, porque sabe o que é viver na dependência? Do nada chegava uma bicicleta lá em casa, aquelas motocas com a feira. É aqui que mora o pastor Alex? Eu digo, trouxeram para o Senhor. Eu digo, quem mandou foi Deus, eu não sabia quem era. Chegava uma pessoa, deixava envelope na minha casa com ofertas. Comecei a receber ofertas, era para pagar a água, para pagar a luz, para pagar. Eu digo, meu Deus, como essas coisas aconteceram? É assim que a gente passa a viver na dependência. Quando a gente vive, a gente não tem nenhum meio, não tem pessoas, não tem família, não tem amigo, não tem ninguém, só tem Deus. Aí tu quer viver na dependência sem passar pelo processo? Tu quer viver os milagres de Deus sem saber e conhecer Deus verdadeiramente, face a face? Para que você quer os milagres de Deus? Se podemos ter mais do que os milagres, nós podemos ter Deus na nossa vida. E Ele estava falando, se você me buscar, você me encontrará. Vocês me encontrarão. Então muitas pessoas se iludem, achando que não vão passar por dificuldades, que não vão ver nos seus caminhos pedras, obstáculos. Sabe, muitas pessoas se iludem. Talvez você chegou até aqui perseguido, criticado. Talvez você chegou até aqui rejeitado, desprezado mesmo, passando por todo tipo de dificuldade. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Sabe, sendo tentado, não importa qual é o cenário que você tem passado. A palavra para você hoje é: continue firme. Continue enfrentando a sua realidade. Ela é sua, não é minha. Eu tenho a minha, mas você tem a sua. Mas Deus está dizendo, eu sou com você, eu tenho planos para você. No meio da sua caminhada, surgirá um caminho que lhe dará a vitória certa. Eu sei que tem um obstáculo no nosso caminho. Na vida nós não conquistamos nada de graça. Os planos de Deus sempre são rodeados de obstáculos. Sabe, tem gente que é assim, que não consegue vencer os obstáculos, pois elas se enxergam pequenos. Coitadinho de mim. É um vitimismo, meu Deus. Eu sou o menor da casa, eu não posso, eu não sei o que. Deus está dizendo, mas meu filho, eu sou contigo, você é mais do que vencedor, tu é meu filho amado, as minhas mãos estão estendidas sobre você, eu já liberei palavras sobre você, já dei ordem aos anjos ao seu respeito, mas a gente está lá, oh meu Deus, parece aquele irmãozinho, tem que ser carregado, sabe, se a gente não chamar, não vem para a igreja. Se a gente não convocar, não faz missão. Se a gente não... É assim. Deus está dizendo, não, tem obstáculos sim no caminho, mas você precisa passar por isso. Todos nós temos problema para enfrentar, mas Deus não nos deixa lutar sozinho. Mas pastor, é tanta coisa que às vezes eu tenho medo, é verdade. Quem quer recomeçar, quem quer ter vida abençoada, sabe, agraciada por Deus, muitas vezes quando a gente vê os planos de Deus, a gente, não, peraí, calma. Isso não é para mim, a gente tem medo mesmo. Você já imaginou se Deus dissesse para José, José, olha, eu te dei um sonho, sabe, você viu o sol e a lua e 11 estrelas se prostrarão. José sabia, estava falando da família, ele compartilhou isso. Mas se Deus dissesse para José, olha José, esse é o sonho, sua família vai se prostrar diante de você, você vai exercer autoridade, mas deixa eu te dizer, José, você vai ser jogado na cova,
José, você vai ser vendido por seus irmãos. José, você vai ser levado escravo pelos amalequitas. José, você vai trabalhar na casa de Potifar. Vai ser um tempo bom. Mas José, você lá vai ser injustiçado. De lá você vai estar no cárcere. Para depois, José, você ir para o governo do Egito. Uma criança, um menino ouvindo aquilo diria: Deus me livre, eu não quero isso para a minha vida nunca. Eu não quero isso. Se Deus chegasse para Davi e dissesse: Davi, tu vai ser rei, estou te ungindo rei, mas olha, tu vai ser perseguido. As pessoas vão pegar pedras, teus próprios amigos vão querer apedrejar você. Tu vai fazer algo terrível. Tu vai matar um homem porque se deitou com a mulher dele. Sabe o que é que vai acontecer? Essa mulher vai ficar grávida. E o filho que você vai ter vai morrer. Deixa eu te dizer mais. A tua família vai ser uma confusão danada. Um filho vai querer tratar, vai tratar a irmã de maneira errada. Teu filho vai se levantar contra você. Davi teria dito: eu quero não. Quantas pessoas estão fugindo do plano de Deus porque tem medo? Deus não me mostrou tudo. Deus não vai te mostrar tudo, porque se Deus te mostrar tudo, você desvia, você se orgulha demais, você fica soberbo demais, e você não vai querer passar pelaquilo que Deus tem para você, que é uma coisa chamada processo, sabe? Para a gente querer viver os planos de Deus, a gente precisa dar um passo de cada vez. Mas quando a gente olha para as pessoas, a falta de direção que as pessoas têm nesses últimos dias: eu não sei da minha vida, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Não sabe, nunca leu Mateus 28, ide por todo mundo pregar, a toda criatura, as nações. Você não sabe que o Senhor quer que você tenha uma vida íntegra, sabe, que você tenha caráter, seja um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, que você seja um bom cidadão, que você dê um bom testemunho, sabe? Você não sabe o que Deus quer para a sua vida? As pessoas estão assim perdidas na forma de pensar, de se relacionar. Nunca percebi tanta gente perdida nesses últimos dias. Qual o propósito da minha vida? Vai orar, buscar, porque Deus está dizendo: é eu que sei. É eu que sei. Os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho um fim para você, que você muitas vezes deseja, mas você precisa me buscar. Você precisa orar, você precisa buscar de todo o coração. Então, por mais que passemos por momentos difíceis, onde a tristeza nos persegue, onde parece que não vai ter fim, saiba que Deus vai promover um bom caminho para você. Eu creio que Deus pode operar milagres, pode operar nessa noite uma restauração milagrosa. No entanto, é necessário nós trilharmos o caminho do Senhor. Lá no livro de Isaías, Deus chegou para Isaías, e Deus falando com o profeta Isaías, para dizer para o povo lá: porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Ele falou isso: os meus caminhos não são como os seus caminhos, porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, assim são os meus pensamentos. Sabe, na vida a gente não trilha o nosso caminho sozinho. Deus vai conosco, em meio a quedas mesmo. Eu sei que você cai, em meio a feridas, a dores, Deus está estendendo a sua mão, dizendo: continua, fortaleça, persevere. Então, por favor, permita que Deus escreva uma nova história na sua vida a partir de hoje. Entrega a Ele as suas incertezas, entrega a Deus a sua ansiedade, entrega a Ele o seu caminho, tenha fé, permita que Ele escreva uma nova história, dá o controle da sua vida para Ele. Não leve hoje a sua vida como se fosse um fardo. É um fardo trabalhar, é cansativo, né? Fala com quem está desempregado. É um fardo levantar cedo. Fala com quem está numa cama e não pode andar. Essa mulher é uma cruz na minha vida. Fala para aquele solteiro que está orando pedindo uma esposa. Esse homem é minha cruz. Fala para aquela mulher há tantos anos orando, esperando um homem de Deus. Minha vida é um fardo. Vai lá na ala do hospital e vê como é as pessoas que estão lá numa cama. Eu não tenho nada para fazer. Vai lá no penitenciário visitar, fazer missão, falar com aquele povo que está lá. Pare de achar que a sua vida é um fardo. Não se martirize pelos projetos que você não conquistou, pelos projetos que você não realizou,
pelos sonhos que você não conseguiu realizar. O que é seu está nas mãos de Deus. E deixa eu te dizer, vai acontecer, há de acontecer. Só que você precisa compreender que o seu futuro é construído pela sua decisão. Então decida hoje viver os planos do Senhor. Senhor, eu quero viver os teus planos, Senhor. Eu quero viver os teus planos. Mas pastor, eu já estou cansado de tantas coisas, de tantos lugares, de tantas direções. Sabe, eu estou cansado da vida. Tem pessoas que estão cansadas de viver, pensando até de tirar a sua própria vida. Pessoas que estão cansadas, muitas vezes cansadas de igreja, de ministério, porque foram frustradas, decepcionadas. Está cansada daquilo que está vivendo, da mediocridade, que é a própria vida. Por favor, se você está cansado, aprenda a descansar, e não é a desistir não. Você precisa entender que Deus está preparando a bênção para você. Deus está preparando, mas você precisa também ser preparado. Mas pastor, eu não tenho paz no meu coração. Paz não é um sentimento. Paz é um estado que você fica quando você está no centro da vontade de Deus. A paz não é um sentimento, é o estado que você fica quando você está no centro da vontade de Deus. Mas se você estiver agora olhando o seu passado, tudo aquilo que você fez, tantas tentativas, sabe? O seu passado pode te prender, mas o seu passado não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é Deus. E Ele está dizendo, eu tenho um bom futuro para você. Um futuro de paz e de esperança. Quando a gente olha para a nossa vida, vai subindo aqui em ministério. Quando a gente olha para a nossa vida espiritual aponta para o nosso futuro. Céus, glória eterna, a morada eterna. A nossa vida espiritual aponta para o nosso futuro. Mas a fé hoje nos faz andar. É a fé que nos faz andar hoje no presente. Mas a minha vida emocional me diz como é que eu vou chegar lá. Como é que está a tua vida emocional? Como é que está? Deus não está muitas vezes, eu faço tanta coisa para Deus. Deus não está interessado naquilo que você faz para Ele. Deus está interessado naquilo que Ele pode fazer através de você. É uma mudança de visão. Então pare de querer desistir dos planos do Senhor. Pare de querer se frustrar. Sabe, tente trocar o não consigo por Senhor, eu vou fazer novamente. Eu vou fazer novamente. Aprenda e entenda que Deus não dirige você por obstáculos, não. Deus dirige você por sua palavra. E a palavra para você é, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Por isso, não se mova por circunstância. Se mova pelos planos de Deus, pelos propósitos de Deus. Talvez você não saiba hoje nem como orar. Meu Deus, como é que eu vou orar para viver os planos de Deus? Eu aprendi que é melhor ter um coração sem palavras do que ter muitas palavras sem ter o coração quebrantado. Talvez você não saiba nem orar para poder querer viver os planos do Senhor. Talvez a circunstância que trouxeram você aqui, a circunstância que você está vivendo, você olha assim, não tem como acontecer. Mas deixa eu te dizer, é Ele que tem os pensamentos, é Ele que sabe o que fazer, é Ele que vai lhe dirigir, é Ele que tem a maior intenção que você viva os planos dEle, não são seus. Então por isso, entrega hoje os teus planos, decida viver aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo grandioso, mas para isso você precisa viver.